O Palmeiras está passando por... assim, a FIFA disse que o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi definitivamente afastado do futebol. E que ele não pode exercer nenhum cargo envolvendo confederação, federação e clube de futebol. E o Marco Polo Del Nero ainda é conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E isso, teoricamente, pode acarretar o rebaixamento do Palmeiras, por não acatar uma determinação da FIFA. Teoricamente pode, e na prática? Na prática, eu acho muito difícil, porque o Palmeiras primeiro tem que ser comunicado a respeito. E o Palmeiras, pela informação que eu tenho de fontes... Mas ele não sabe que não pode? Tem que ser comunicado. Mas um pouquinho. Às vezes você tem que ser comunicado, você não sabe de tudo. Ué, você não sabe de tudo de qualquer decisão burocrática institucional, ela tem que ter quando ele afasta, uma fonte oficial. Quando a FIFA afasta o Del Nero... No comunicado não está explícito Então, é isso que precisa saber. Você tem razão. A sua pergunta procede. O comunicado está explícito, ele não pode exercer nenhuma atividade. Porque ele não tem que pegar. Aí a Palmeiras você tem atividades ele exerce. Aí a CBF tem que notificar a Federação Paulista, todas as federações, que ele não pode assumir nada. Isso. Ela própria já está sabendo. E os clubes, no qual... Através das federações ficam sabendo. Os clubes ficam... Aí você vai lá no seu quadro, e o Marco Polo está aqui. Mas se é uma notificação... Mas vamos lá. Isso, mas se ninguém avisa, como é que você vai saber? Calma lá, mas se é uma notificação da FIFA, isso se dá apenas para a prática do futebol. O conselho é formado por pessoas, no caso o clube, o clube, né, por pessoas que trabalham em outras frentes. O conselheiro de um clube, não necessariamente é um dirigente de futebol. Ele é um conselheiro do clube. Dá discussão, claro. Não vai ser rebaixado por isso. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, é óbvio que o Palmeiras não vai ser rebaixado por isso. E respondendo objetivamente a sua pergunta, é óbvio que o Palmeiras já tinha que ter afastado esse cidadão do seu quadro de conselheiros. Por ser alguém que foi excluído do futebol, por ser alguém que está imerso em denúncias e tudo mais, não pega bem para o clube ter uma pessoa com esse currículo, digamos, no seu quadro de conselheiros. Que o Palmeiras já sabia que ele estava no quadro, não sabia? Não, ele foi eleito conselheiro. Sim, então vamos lá, ele foi eleito conselheiro. O Palmeiras é sabedor que ele foi banido do futebol. O mantém é ruim institucionalmente. Eu penso assim. Mas você precisa ser, para a sua imagem... Eu posso até concordar em certa forma com isso, mas se você não for comunicado por uma entidade de que isso não pode acontecer, você oficialmente eu não estou nem levantando a questão do que pode ter como consequência. Falando para a sua imagem, clube, você ter no seu conselheiro um cara que foi banido pelos motivos que ele foi. Seu conselho, desculpa. Quando é que foi banido? Pô, gente, já tem tempo, não foi ontem o negócio é hoje não, gente. A FIFA não sabe Ele é vitalício, não é? Você pode destituir um conselheiro vitalício? Pode. Outra pergunta. Existem regulamentos, existe a regra. Existe a regra para... Por exemplo, o conselheiro vitalício, se ele enfiar a mão na cara de um outro conselheiro, ele possivelmente será expulso do quadro. O que tem que entender é justamente esse lado. Eu tô com o Flavinho. Para mim, é uma figura que não teria o porquê de fazer parte da política interna do Palmeiras. Agora, o conselheiro, o que ele não pode, no caso do Marco Polo em específico, é ele ter um cargo oficialmente remunerado no futebol e assinar pelo Palmeiras em qualquer representação. Porque, por exemplo, a figura do Marco Polo na política do Palmeiras, ela tramita como se fosse uma pessoa de bons relacionamentos, como ele teve, por ter sido um presidente da CBF, um cara conhecido internacionalmente falando, e uma figura que pode lidar e ajudar o Palmeiras em relações institucionais Brasil afora. Ponto, né? Ou, no caso, Brasil, agora só Brasil, né? No caso dele. Brasil adentro. Brasil adentro. Então, o Palmeiras o mantém pela figura política. Ele pode frequentar qualquer tipo de reunião, ele pode para onde ele quiser dentro do país. Ele não pode assinar pelo Palmeiras. Felipe, vou botar no condicional. A FIFA, quando o jogador é pego com doping, não permite nem que ele entre no clube.
Isso deve servir para Mas o Palmeiras não suspendeu já o Del Nero? Mas é assim, quando... Ele não está suspenso? O Palmeiras não suspendeu o Del Nero ou não? Não. Até agora não. Qual é? Escuta, o Palmeiras não se manifestou. Então, mas é aí que tá. O Palmeiras tem que vir a público. Quer dizer, escuta, não foi informado oficialmente. Não foi informado, ele não faz mais parte, ou ele faz, mas está licenciado. Ou ele faz, nós vamos manter. Mas nós vamos mantê-lo. Então, o Palmeiras tem que dar melhor. O departamento jurídico do Palmeiras está recorrendo dessa punição da FIFA? Está recorrendo. Então, enquanto não acabar também, você não pode excluí-lo. Você pode suspendê-lo. Exatamente. Enquanto está tramitando o seu recurso, porque depois ele ganha o recurso e eu excluir, eu tomo um processo. Então, mas quem tem que suspender o Del Nero de qualquer prática esportiva? Não sei, é o TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. Não, a FIFA baixou uma determinação. Não, mas a FIFA só suspende de atividades ligadas ao futebol. Repito, um clube não é feito só de futebol. O conselheiro do clube não é um dirigente de futebol. Ele é um conselheiro do clube. De um clube que também pratica futebol. Que também pratica futebol. Ou seja, mas o Del Nero tá no clube. Não, mas eu não tenho nada a ver com futebol. Eu sou conselheiro do clube. Eu acho que a FIFA não tem. Eu tô preocupado com a Porsche, por exemplo. A FIFA também não tem capacidade. Não tem qualificação jurídica para interferir na vida interna de um clube, né? O que o Fascano falou, o Palmeiras tem um conselho. O que eu acho que o Palmeiras já deveria ter afastado por tudo que ele já fez até agora. Por outras circunstâncias. Sim. Também. E agora vem esse aperto aí da FIFA que mas pode... vai ser rebaixado. Vamos mostrar os jornais que falam sobre outra faceta do noticiário. Não estamos mostrando jornais agora sobre a vitória do Corinthians, e sim sobre um assunto que afeta o Palmeiras. Do que a gente conhece do futebol brasileiro, tem cara daquelas coisas que não vão dar em nada. Sim. Mas cria um rebuliço interno, né? Acaba criando ali um princípio de crise e tal. Até no Estadão. Palmeiras corre risco de ser rebaixado por causa de Del Nero, afirma a FIFA. O jornal fez uma consulta à FIFA para saber. E aí a FIFA respondeu que ele está sujeito. Olha lá, questionado pelo Estado sobre a permanência de Del Nero no Conselho Deliberativo do Palmeiras, a FIFA informou por meio de porta-voz que o clube brasileiro está sujeito às sanções previstas no artigo 64 do seu Código Disciplinar, revisto em 2007 após o escândalo de corrupção que desencadeou na prisão de vários cartolas, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF, e Del Nero. O presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, Serafim Delgrande, disse que depois da punição aplicada pela FIFA, Del Nero se afastou. Ele nos entregou um pedido de licença. Enquanto o caso com a FIFA ainda estiver com a possibilidade de recursos, iremos aguardar. Ou seja, a posição oficial do Palmeiras, que a nossa equipe confirmou hoje, com assessoria, parece encerrar o caso. Sim. Né? É porque o Del Nero está afastado do futebol. Ele não poderia exercer nenhuma atividade, não pode exercer nenhuma atividade ligada ao futebol. Ser conselheiro do Palmeiras, evidentemente, é uma atividade ligada ao futebol. Mas se o clube diz que ele está afastado, a meu ver, é assunto resolvido. É só mostrar o documento, está aqui o afastamento dele, ele não é conselheiro do Palmeiras, enfim. Ou não? Perfeito. É mais complicado que isso. Não, acho que é isso. O que não invade, acho que a matéria é boa. Ela viu ali uma... é válida, mas ao mesmo tempo, não é uma me parece resolvida, né? Chute, mas... Não, mas a gente só tem que tomar cuidado que hoje existe muita pressa, né? É que eu digo, 140 caracteres é muito pouco. Agora dobrou, né? Dobrou. Vocês que são twitteiros aí, agora tem mais. Mesmo assim, ainda é muito pouco. É rápido para digitar. O dobro ainda você pode contar uma historinha em sequência. Tem os threads. Né? Mas tem gente que se apressa no sentido de dizer... Eu prefiro esperar o jornal do dia seguinte, ainda sou gutenbergiano. Vamos ler com calma, vamos refletir. É porque é o seguinte, quando o Estadão faz a consulta, a FIFA diz que o Palmeiras está sujeito. Mas estar sujeito não significa que está punido. Pronto, vai ser rebaixado. Não, o caso vai ser julgado. A matéria em cima de que há possibilidade. Existe a possibilidade. Mas o próprio Palmeiras já se manifestou. E o que o Palmeiras vai ter que fazer é comprovar que ele está temporariamente afastado. Está em efeito. Mas dá aquela agitada, né, Rodrigo? Sempre dá. Marcelo, eu tô até com o jornal aqui na mão, porque eu, como o Chico, como vocês, gosto de ler o papel ainda. Quando eu li a manchete e li a reportagem, eu lembrei que o Globoesporte.com, que a gente já tinha dado isso, olha aqui, ó, no dia 27 de abril do ano passado, conselheiros do Palmeiras pedem suspensão e possível exclusão de Del Nero do clube. Por causa do banimento da FIFA. Ele é conselheiro vitalício do Palmeiras, mas a punição da FIFA é ad eternum também. Ele não pode nunca mais trabalhar com futebol. E o que ele fez
foi pedir uma licença, ele está licenciado do cargo, mas pelo que eu entendi, a FIFA quer que ele seja excluído mesmo. E aí tem um advogado que concorda, o outro que discorda. Tem gente que acha que a licença é o suficiente, tem gente que fala, não é licença, ele tem que ser excluído. Então, há praticamente um ano já está rolando essa história aí. A gente tem até aqui o texto do artigo da FIFA traduzido do inglês. Ó, é o tal artigo 64, né? Qualquer um que falhe em cumprir com alguma decisão não financeira de algum órgão, comitê ou instância da FIFA ou do CAS, decisão subsequente. A. Será multado por não cumprir a decisão. Isso aí para o Palmeiras é tranquilo, multar. B. Será concedido um prazo final pelos órgãos judiciais da FIFA para pagar o montante devido ao cumprir a decisão não financeira. Ou C. Apenas clubes. Será notificado que no caso de falta ou descumprimento de uma decisão no período estipulado, terão pontos deduzidos ou rebaixamento para uma divisão inferior. Uma proibição de transferência pode ser proferida. Ou seja, além de tudo, o rebaixamento é a última instância né, das punições. E após ser multado, e eu brinquei aqui que multa não é problema para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem muito dinheiro. Né? Depois, se insistir em não pagar a multa, aí depois, lá na terceira, poderia ser Palmeiras tem tanto dinheiro que está chamando de ingresso popular, ingresso a R$50 lá no Allianz Parque. 50, é? Vê na simbologia, vê o que virou popular hoje em dia. R$50. Agora, ocupa 70% do estado. Sim. Contra uma média de 40% no Brasil. Quer dizer, o torcedor está pagando o que o Palmeiras está pedindo, né? Mas dinheiro lá não é. Mas vai pagar, essa questão assim, vai pagar sempre. Vai estar cheio sempre. Porque eu costumo dizer sempre o seguinte: qual é a capacidade hoje de um estádio de futebol? 60, 70 mil? Os grandes clubes brasileiros, né, e a maioria dos clubes, não só os grandes clubes, mas a maioria dos clubes tem nem sei quantas vezes isso de torcedor. É normal, é natural que, ainda mais o seguinte, você pega um Palmeiras, do jeito que tem um time, né, com o investimento que é feito, o torcedor, ele vai buscar. Claro que tem gente que não vai conseguir pagar, tem gente que não vai conseguir, né, pagar esse valor, mas você vai encontrar outros torcedores com capacidade financeira para poder. Talvez isso aí isso traga algum tipo de problema na questão envolvendo aquele torcedor menos favorecido economicamente. Esse aí realmente. Desde a Copa que ele está fora do jogo. Mas não é só no Palmeiras, não. Porque, na verdade, em todos os clubes, né? Ele está fora do Itaquerão, ele está fora sem dúvida. Do time mais popular. Porque mudou a forma de se ver futebol no Brasil. Ele está fora do Maracanã, no jogo do Flamengo. Sem dúvida, sem dúvida. Caiu, o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Olha o Dé caiu, o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Olha o Dé caiu, o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem